Aqui pra gente, porque a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, do MDB, ela confirmou hoje que deve deixar o cargo no fim de março para disputar as eleições de 2026. Ela disse que já fez uma reunião presencial com o presidente Lula e um novo encontro está marcado para antes do Carnaval. Vamos dar uma olhadinha para ver o que ela disse. Abre aspas. Não chegamos nesse detalhe, se vai ser candidatura ao Senado, ao governo, em Mato Grosso do Sul ou São Paulo. Tá tudo em aberto, né? A certeza é que eu não permaneço no ministério e sou candidata a alguma coisa no processo de 2026, Juliano. Você aposta no Senado ou você aposta no governo? Eu acho que antes de mais nada tem que ter um bom debate político com a Simone Tebet. Dos nomes que estão colocados para o debate, para a chapa majoritária de São Paulo, alguns deles são bastante conhecidos. O presidente Lula da esquerda em São Paulo. O Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, é o atual ministro da Fazenda, é do PT. A ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente em 3 gestões do presidente Lula. O próprio Márcio França, que está com o nome na roda também, uma liderança política conhecida da esquerda em São Paulo. Todo mundo sabe o que essas pessoas pensam. Você pode concordar 100%, 80% ou 50% com o Fernando Haddad. Eu quero saber o que a Simone Tebet pensa. Porque para ela ser a candidata da esquerda em São Paulo, ou seja, ela ser a candidata do PT, do PSOL, do PCdoB, não basta ela ser competitiva, não basta ela ter voto. Quais são as propostas que a Simone Tebet está disposta a defender? A Simone Tebet defendeu o impeachment da presidente Dilma. A Simone Tebet chancelou o governo de Michel Temer, que fez a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, regrediu no controle social e estatal sobre a Petrobras, né, com a lei das estatais. Então, o histórico da Simone Tebet recentemente, sem dúvida, é um histórico de defesa da democracia. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas esse é o histórico recente dela. A sua vida, na maior parte do tempo, foi na centro-direita. Foi defendendo privatização, foi defendendo ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ela mudou? Aparentemente, sim. E essa é uma boa notícia. Né? Como o Alckmin também, né, quando foi governador aqui, era muito criticado pela esquerda. Agora, para ter certeza que ela está apta a, por exemplo, ser a candidata a governadora da esquerda em São Paulo, eu acho que ela precisa mostrar algumas ideias, porque só competitividade eleitoral é muito importante, mas não é suficiente para fazer um governo de transformação. Né? Perfeito. E aí, Chico? Que batata quente, né? Ela demonstrou assim, muita sintonia com o próprio Haddad, com o Alckmin. Ela viria pelo PSB, né? Na composição pelo PSB, ou seja, aí pela orquestra do Alckmin, viria na coligação pelo lado do Alckmin. Mas é importante ter esse debate que o Juliano fala, né? Um debate com a própria esquerda, com os atores políticos de São Paulo, aí sim, aí se firmaria, porque eleitoralmente não tem dúvida que é uma candidata que está pegando. Ela, antes de qualquer formalização, está pegando, assim, uma candidatura que está ganhando força em São Paulo, mesmo antes de oficializar, de colocar o nome na chapa. Então, eu creio que com o debate, que é importantíssimo, ela pode ser uma boa candidata, com o vice mais à esquerda, eu creio que com o vice do próprio PSOL, um vice mais à esquerda, eu acho que daria uma excelente chapa. É importante. Para ter um equilíbrio, né? Você pega um nome Simone Tebet, mais centro, né? Com um nome mais à esquerda. Se fosse, sei lá, não chutaria nomes agora, mas com nome firme, muito à esquerda, aí sobrariam para o Senado Haddad, o Márcio França e a Marina, também para debater quem serão os dois. Aí acho que temos chapa forte. É muito importante que a gente vote num projeto, né? Não contra alguém. Sim. Acho que está todo mundo cansado desse modo político do Brasil. E infelizmente, Robertinha, a gente está se acostumando com isso. Para derrotar o Bolsonaro, então eu voto no menos pior. Para derrotar o Tarcísio, eu voto no menos pior. Para derrotar... Mais. E daqui a pouco, a esquerda só vota em centrão, gente. Ou o Eduardo Paes no Rio de Janeiro é de esquerda. Ou o Helder Barbalho no Pará é de esquerda. Ou a família Calheiros em Alagoas é de esquerda. Veja, uma coisa é que eles tenham defendido a democracia, tenham ficado contra o Bolsonaro e estejam, de alguma forma, sustentando as mudanças que o presidente Lula está fazendo. Outra coisa
é achar que na hora do vamos ver, eles vão peitar banqueiro, eles vão peitar poderoso, eles vão peitar empresário que não quer pagar imposto, eles vão peitar as PMs que estão fora de controle muitas vezes em vários estados. Não vão. Isso quem faz é a esquerda. Então a esquerda tem que ter a capacidade de fazer alianças, de atrair aliados, parceiros para projetos eleitorais, mas não pode abrir mão totalmente do seu protagonismo, entende? Porque senão quem que vai defender? Sim, senão esvazia geral a própria esquerda. Porque perde o senso de luta histórica, né, que a gente tem, de fato. E acaba assim, acaba levando a sociedade para uma visão despolitizada, onde é o menos pior e não tem disputa de projeto, de utopia, de sonho, sabe? Sim. Tá faltando a radicalização, né, da imaginação. Mas seguimos aqui, vamos ficar de olho. Queria continuar falando de eleições, porque o PL, o partido de Valdemar Costa Neto e também da família Bolsonaro, ele cogita fazer uma aliança com Romeu Zema. E aí, o governador de Minas Gerais seria então um candidato a vice na chapa de Flávio. Essa aliança é a ideia de Valdemar, que admitiu que vai procurar Zema, mas ainda não fez o movimento. É só uma ideia por enquanto. Vale lembrar, gente, que o governador de Minas ainda se coloca na posição de pré-candidato à presidência, ou seja, ele ainda não desistiu também, né, Chico? Ele está ali no bolo, né? No bolo da direitona, né? Que é um bolo gigante, aliás, todo mundo está querendo. Isso só mostra como o candidato Flávio Bolsonaro é fraco. Se tivesse uma candidatura pesada, ia todo mundo, ia Centrão, ia todas as alas do Centrão, ia a turma das emendas, todo mundo corria, a turma do dinheiro aqui de São Paulo, mas com a desistência do Tarcísio, forçada pelo Jair Bolsonaro, e que fica muito na cota da obediência do próprio Tarcísio, Tarcísio se ajoelhou lá na cadeia e disse, tudo bem, vão vocês aí. Entregou para o Flávio Bolsonaro a missão, que não é um candidato que une a direita, não é aquele candidato que os caras votem com gosto ali. Não é. Então vão tentar se juntar, botar 10 candidatos, 50, para evitar o primeiro turno do Lula. E essa chapa aí é possível, o Zema e o Flávio, porque o Zema não vai conseguir uma candidatura própria, de forma alguma. Ainda tem o Ratinho de um lado, tem o Caiado do outro lado, Eduardo Leite. Então, acho que pode pintar essa chapa Flávio Bolsonaro-Zema, que é um desastre, né? Melhor a nossa tarja que o nosso pessoal colocou aqui, a produção colocou, a chapa do horror. Chapa da desinteligência. E desinteligência agora é chapa do horror, mas é um horror essa chapa, gente. É um horror. Porque o Flávio poderia ter ao lado dele uma bolsonarista, uma mulher, em primeiro lugar, que é sempre de bom tom ter chapas equilibradas quando se trata de gênero, né? Isso vale para a esquerda, inclusive, diga-se de passagem. Mas podia ter uma Tereza Cristina, que é uma liderança conservadora da extrema-direita, mas ligada a um setor econômico relevante, que é o agro, a uma região do país que o Flávio mal sabe onde fica no mapa, que é o Centro-Oeste. Ele podia ter, quer dizer, mesmo do sul do país, tem alguns nomes, colocar o Romeu Zema. É um sujeito completamente assim, para fora de Minas Gerais, onde ele goza de alguma popularidade, inexplicavelmente, mas para fora de Minas Gerais, um cara que não agrega absolutamente nada. Vai se criando um cenário de uma chapa e de uma campanha do Flávio Bolsonaro de isolamento. De isolamento, com a parte do Centrão descolando, indo para o Lula já no primeiro turno, e criando condições muito mais favoráveis. Vamos lembrar, pessoal, 2022, o presidente Lula ganhou a eleição por 2% do Bolsonaro, com todo o Centrão apoiando o Bolsonaro. Se tiver um racha nesse Centrão mais direita, mais tradicional, que embarque na campanha do presidente Lula no primeiro turno, ou que faça uma campanha de baixíssima intensidade para um Ratinho ou para um Caiado, pode dar primeiro turno. Pode dar primeiro turno, porque imagina a largada. Começa essa largada... Se você chega ali por maio, junho, uma dessas candidaturas da direita não emplaca, a turma correspondente a ele nos estados abandona. Abandona e corre para o líder da campanha, corre para o Lula. Você não vai estar lá com uma campanha em Pernambuco, ou na Bahia, ou no Ceará, e com um candidato sem fôlego ali, beirando ali 4%, 5%, e o Lula lá adiante. Você quer eleger deputado estadual, deputado federal, senador, você não elege se estiver colado na rabeira desse candidato fraco.
Então, Chapa do horror, é uma Chapa excelente, do horror. excelente descrição. Eu achei que pudesse ser Flávio e Marçal, né? Porque o Marçal realmente foi um fenômeno eleitoral aqui em São Paulo. Se aquela é chapa do horror, essa aí seria a chapa do quê? Do desespero? Do fim do mundo, do Armagedon, Poltergeist, total. Polter Chapa, é uma coisa assim. entendeu? Deus. Mas parece que vai continuar inelegível. O Marçal já tem 2 condenações, uma foi anulada recentemente, tem uma segunda condenação. Né, mas o bolsonarismo apostava e aposta ainda que o Marçal possa ser uma peça importante para agitar uma militância que está meio desanimada já com tanta derrota, né? Não, e agitar, a gente sabe que ele agita mesmo, né? Sim, não, ele é bom de rede social, faz um agito aí, mas também não é uma chapa para ganhar a eleição. Mas melhora bastante. Com o Zema é uma desgraça. Com a Maria Cristina melhora também, porque... Tereza Cristina, porque ela é forte no agro. Ela é direitaça e tal, mas tem uma força no Centro-Oeste, com a turma do dinheiro. O Zema, pelo amor de Deus. E para completar, o Zema andou falando mal do Nordeste, dos governadores do Nordeste. Verdade. Para ele, o mundo seria do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. O resto do Brasil não existiria. É chapa para perder a eleição e manter o campo bolsonarista unificado. Seria uma chapa com esse perfil, né? Figura o Novo, que é o partido mais bolsonarista, mais do que o PL, tá? É mais assim, hoje o Novo, com seus 4, 5 deputados que tem, o partido nanico, mas o Partido Novo é mais bolsonarista que o PL, praticamente. Então, segura esse campo, mantém o bolsonarismo raiz unido, né? Entrega os anéis, que é o Centrão, né? Deixa o Lula ganhar a eleição e mira em 2030. Cada vez mais vai ficando claro que o bolsonarismo não está disputando a eleição presidencial de 2026. Está disputando a eleição para o Senado, está disputando a eleição para a Câmara, para continuar interditando a agenda de transformações do país e mirando em 2030. Quem seria o candidato de 2030? Flávio? Se o Flávio for bem nessa eleição, ele se cacifa, né? Bem, quero dizer, se ele termina com 40% e sai da eleição sem desmaio, sem nenhum grande escândalo, sem nenhuma coisa, ele pode sair cacifado para ser o líder desse campo da extrema-direita, né? Agora, há muitas pendências na vida de Flávio Bolsonaro Meu também, Deus do né? céu. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso se ele permanecer candidato. Vamos chamar a Juliana Dalpiva aqui. 15 minutos de Juliana Dalpiva contando nossa colega de ICL. As peripécias do rei do chocolate. Uma síntese. Willy Wonka. Uma síntese biográfica do Flávio. A história dele. A história dele não segura hora nenhuma, né? A história dele é uma loja de chocolate que todo dia era uma movimentação tão grande na loja que parecia que todo dia era Páscoa. Mas, na verdade, eu fiquei em dúvida se era uma loja de chocolate e uma lavanderia. Parecia com as duas coisas ao mesmo tempo. Uma lavanderia de chocolate. Uma lavanderia de chocolate. É isso. Então, ele teve o caso da rachadinha. Você tem a própria mansão que ele pai mora mudando, em Brasília, o pai mudando de mal explicado. O pai mudando o delegado, mudando a autoridade, intervindo ali em STJ para segurar o processo dele no Rio. Então, é uma candidatura... E o mais grave, Chico, que eu acho que a gente também vai perdendo um pouco a memória, porque é tanta coisa, homenagem e a relação dele com Adriano da Nóbrega, o miliciano, chefe do escritório do crime, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro e que tinha parentes no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, de todos eles, a verdade é a seguinte, de Carluxo, Eduardo, Jair, Michele e sei lá mais quem nunca escondeu suas relações com a milícia foi o Flávio. Nunca escondeu suas relações com Queiroz, que era o homem da rachadinha, miliciano, de Rio das Pedras, Adriano da Nóbrega, família lotada no gabinete do Flávio. Então... você tem imagens do Queiroz sacando dinheiro e depois pagando as escolas dos filhos do Flávio. Então, é uma capivara sem fim que o bicho tem. Né? Eu até citei a mansão que ele mora, porque assim, gente... BRB. Combinar... É um financiamento do BRB que eu queria o financiamento daquele também. Todo mundo quer. Atuou como advogada e me dizer que esse dinheiro é como parlamentar? Assim, difícil dizer. O mesmo BRB aí do Ibanez Rocha. E ainda tem... Não, esse vai enfrentar uma denúncia por dia. Que tem. Deixa eu trazer uma boa notícia pra gente. É a seguinte, o senador Ciro Nogueira perdeu o primeiro dos 4 processos que ele tem contra o ICL.
Ciro, que é o presidente do Progressistas, ele acionou a justiça por meio de uma queixa-crime depois de uma reportagem investigativa dos nossos colegas queridos, o Leandro Demore, o César Calejón e o Flávio VM Costa, tá? A reportagem trazia o relato de um piloto que afirmou ter transportado dinheiro vivo destinado a Ciro Nogueira. Segundo a testemunha ouvida pelo ICL, o dinheiro enviado por Primo e Beto Louco, acusados pela PF de chefiarem esquema do PCC, seria uma propina ao senador. Na decisão, a juíza responsável pelo caso ressaltou que não encontrou indícios de dolo de crimes contra a honra, o que inviabiliza o prosseguimento da ação aberta por Ciro Nogueira. Vamos ver um trechinho aqui da decisão. Olha só o que ela disse. Este procedimento é a essência do animus narrandi, que caracteriza a manifestação de imprensa voltada para a informação. A imputação de crimes contra a honra pressupõe que o agente tenha agido com o fim de atingir a honra alheia, elemento que inexiste quando se constata que a finalidade primária era de relatar um fato de interesse público ou controverso. É o seguinte, quando eles não gostam, ataca a honra, né? Assim, quando não interessa, tira do ar. E assim, os motivos são os mais rasos, Juliano. Porque o que vale mesmo é a tentativa, vai que rola, né? Vai que cai na mão de um juiz amigo, né? Vai que cai na mão de alguém que simpatiza com a causa do Ciro Nogueira, né? Como nós estamos vendo aqui no caso do Master, as relações de gente poderosa com banco, sistema de justiça, políticos, elas são muito próximas, né? Mas a grande vitória do ICL, porque esse trabalho é um trabalho importante, as denúncias do Mauro Matosinho, o piloto que trabalhava aí para esses empresários, enfim, que podem ter tido relações com o PCC, enfim, é um relato muito importante, um ato muito corajoso do piloto de se expor e também do jornalismo do ICL, que pegou essa história, checou ela 1000 vezes, né? Falei muito com o Leandro Demore e o César Calejón, que conduziram esses primeiros contatos com essa testemunha, né? Na prática, uma testemunha, e um trabalho de muita coragem do ICL, a reportagem ela é muito consistente, muito, né? Robusta, e né? deu origem a uma série de investigações que estão em curso, né? Sim, os depoimentos, né? Foi a primeira vez, Roberta, que a gente começou a fazer a ligação direta entre fintechs e PCC, entre Antônio Rueda, Ciro Nogueira e possível ligação com o PCC. A entrevista do Matosinhos, que também está sendo processado pelo Ciro Nogueira, a entrevista dele, assim, espalhou boas pistas por tudo que é lugar. Sem nenhum trocadilho por ele ser piloto de avião, tá? Muito bom. Juliano.